Hora da entrevista do dia, assunto de hoje, raiva bovina. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Demais FM o veterinário da Cidasc de Mafra, Fernando Bilinski, e também o veterinário da Cidasc aqui da cidade de Itaiópolis, Marcos Augustinski. Acredito que é isso, ele que me corrija se não for, por gentileza. Gente, bom dia para vocês, sejam bem-vindos aos estúdios da Demais FM. Bom dia para todos, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui novamente, eu acho que vai ser uma conversa. Perfeito, então, Fernando. Fernando, vamos começar falando sobre um problema que para muitas pessoas talvez seja um problema novo, né? Assim, os mais velhos até podem lembrar de alguns casos, mas aí o pessoal da faixa dos 20, 25 anos não lembram do último caso de raiva aqui na região de Itaiópolis, Mafra e no Planalto Norte de Santa Catarina. Eu gostaria que você começasse explicando primeiro o que é a doença de raiva. A doença da raiva ela é um vírus, tá? É albergado aqui na nossa região, ela pode ser albergada em várias espécies, né, mamíferos e carnívoros. E ela estava em um período assim de vazio, digamos assim, de não ocorrência da doença já há quase 40 anos. E na semana, então, previamente ao carnaval, então, eu recebi uma notificação de um bovino com que a gente chama de síndrome nervosa. É um bovino que estava ali cambaleante, estava com uma lesão assim progressiva. Então, o veterinário que atendeu a propriedade notificou a Cidasc para a gente ficar monitorando o caso para uma possível suspeita, então, da raiva. No acompanhamento da Cidasc, assim, a gente acompanha a vida desse animal e esse animal, quando chega a óbito, então a gente faz uma necrópsia do animal, coleta material para encaminhamento no laboratório. Então, no comecinho dessa semana veio um resultado, então, positivo para a raiva, o que também pega, assim, o pessoal um pouco de surpresa, porque pelo fato, então, há quase 40 anos não termos tido, então, casos da raiva herbívoro, né, na nossa região. Então, isso tudo desencadeia um estado de atenção, junto com vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, Secretaria Regional de Saúde, para cada um fazer o seu papel, tá? Dentro da Cidasc, dentro do nosso rebanho bovino, de toda a comunidade, aqui em Itaiópolis, para proximidade com a Pedra Fina, seria então o pessoal de São Roque, São Lourenço, as Contagens, de uma forma voluntária proceder então à vacinação ativa dos animais, porque pelo fato também, não estava tendo a ocorrência da doença e tudo, a própria vacinação de uma forma preventiva tinha dado uma acalmada, né? O pessoal já não estava mais vacinando de forma de rotina. Então agora é voltar com essa vacinação, fazer doses, fazer reforço e reforços anuais também de todo o rebanho. Bovino, equino, suíno, ovelha, os animais estão que nós chamamos de mamíferos. E também cachorros e gatos. Fernando, quais são os sintomas da raiva? Para o proprietário que está ouvindo a entrevista nesse momento, como que ele identifica um possível sinal de que o animal está infectado com esse vírus? Nós temos que então entender que a raiva ela tem praticamente duas formas de manifestação. A primeira forma é quando então, ela ataca o herbívoro, tá? Então, quando ela acomete cavalos, bovinos, nós chamamos de raiva paralítica. Então, o que é? É uma forma de mudança do comportamento do animal, mas ele começa com um andar cambaleante, no início, conforme o local onde o morcego esteja se alimentando, né, espoliando aquele animal. Então, ele começa com uma restrição de movimento, andar um pouco mais cambaleante, ele vai chegar, ele vai cair. Então, conforme a progressão, que o vírus ele vai se aproximando da cabeça do animal, os sintomas ficam mais graves, digamos assim. Então, o animal vai cair, ele vai querer tentar levantar e não consegue. No momento que ele fica inteiramente deitado de lado, ele começa a fazer movimentos de pedalagem. Porque ele quer levantar, então ele pega com as patas dianteiras, ele tenta, faz o movimento de pedalagem, vai culminar que ele vai ficar todo travado, digamos assim, e com isso, fatalmente, vai culminar a morte. Isso não tem o que ver. Só um detalhe, acrescentando que nesse momento é muito importante o proprietário não manusear o animal, né? Devido ao fato de ser uma zoonose, de poder contaminar. Então é importante. A gente tem o bovino também como um sentinela, né? Então, porque primeiramente acontece nos bovinos. Levando em consideração aqui a distância de Itaiópolis para Mafra, então, e também levando em consideração que o morcego ele viaja grandes
grandes distâncias, a possibilidade desse morcego, já outros morcegos estarem contaminados e estarem espoliando outros animais é grande. Então, por isso, a necessidade e a importância de estar vacinando o seu rebanho. A outra pergunta para vocês seria no sentido de a vacinação ela é encontrada facilmente em qualquer casa Tem casas agropecuária? agropecuárias, né, clínicas veterinárias também, mais especificamente em cães e gatos. A gente também já está encaminhando uma nota para as casas agropecuárias, prevendo que então vai ter um aumento da demanda nessa aquisição de vacina. Quanto a isso, a gente está bem tranquila que vai ter para todos fazer a sua aquisição. E quanto tempo a vacina demora para ela começar a agir no organismo do animal para que ele esteja realmente Cria uma imunidade contra Normalmente faz uma primovacinação e repete após 30 dias, né? E depois reforços anuais. E a única forma de prevenção é a vacina. A vacinação. Exatamente. Não existe cura para essa doença. Não, quando o animal entra nesse estado que ele falou ali de pedalagem, invariavelmente ele vai morrer. Agora, é bom lembrar que não só os bovinos, os felinos, né? Todos os mamíferos, e o ser humano principalmente, né? É muito triste. A raiva, ela tem o nome da raiva mesmo por causa que foi caracterizado muito do cão raivoso, né? Mas é por isso que é dito essa forma, é a forma mais agressiva. Mas é uma doença muito impactante que o animal não tem o que fazer e transmite. Não só pela mordedura do cão, né? No caso, para crianças, assim, mas principalmente se você que está em casa agora encontrar um morcego perambulando, um morcego que está doentinho, você jamais chegue perto, porque ele pode morder e ele morde. E com isso, se acontecer isso, procurar o posto de saúde imediatamente. Mas antes disso, você pode fazer o seguinte: você pode lavar com água e sabão, né? Lavar com água e sabão e passar iodo, né? E aí sim procurar o posto de saúde. Inclusive ontem, quando a gente publicou a matéria que foi disponibilizada pela Cidasc, teve o comentário de uma pessoa, de uma internauta na matéria, dizendo que na semana passada ela acabou pegando um morcego na mão. Então, olha o risco que a pessoa acaba se expondo, né? Aí, por muitas vezes, não ter o conhecimento. E hoje a gente está trazendo a informação aí para toda a população da região do Planalto Norte, Planalto Serrano e para todo o sul do Paraná. Quanto aos humanos, às pessoas, existe cura, existe tratamento para a doença também, caso uma pessoa contraia a raiva ou... Se ela entrar no período, por exemplo, existe um caso, eu não vou me lembrar onde, mas uma pessoa que achou um gato na rua, né, dessas pessoas que cuidam de animais, e ela resgatou esse animal, achando que ele estava doentinho e tal, ele estava estranho, o gato arranhou ela. E mais tarde ela acabou vindo a óbito por causa dessa arranhadura do gato. Então você vê que ele transmite pela arranhadura também e pela lambedura. Então qualquer animal estranho na rua que foi atropelado, procure não manusear e chame sim as autoridades. Exatamente, porque todo o acidente, digamos assim, nesse caso, se a pessoa espera ter sintoma, nessa hora provavelmente já está muito tarde para se fazer um tratamento. Então, a dica de vocês hoje, enquanto profissionais da área da saúde animal, enquanto veterinários, é que as pessoas aqui da cidade de Itaiópolis, das regiões próximas a essa região de Pedra Fina, interior de Mafra, para que elas, o mais rápido possível, venham a fazer a vacinação aí do seu rebanho, dos animais de estimação, enfim, gatos, sim, né, cachorro, sim. Todos os animais aí, para evitar de contrair esse vírus, porque... Pelo que me falaram, contrair o vírus não tem o que fazer mais. Então, a vacinação ela é a única forma realmente de prevenção. Ela não gera carência. Então, na questão do consumo da carne bovino, na questão da venda do leite, do rebanho, não tem problema nenhum. Então, se vacina, segue a rotina normal da propriedade tranquilamente. Lembrando também, né, Fernando e Marcos, que a gente teve esse caso aqui em Mafra agora, né? Como o Fernando falou, há 40 anos que não se tinha um registro de raiva aqui nessa região. E ontem também foi noticiado pelo portal ND+, que é da Record TV aqui no estado de Santa Catarina, 2 casos também na região oeste, em Chapecó, né, que foram noticiados, que são casos que ganham exposição na mídia. Esse caso aqui de Mafra, mais o caso do oeste catarinense. Então é importante, de fato, que as pessoas se atentem para isso, para não terem surpresas aí no futuro e acabar tendo, além de um prejuízo,
Pelo que eu li na matéria, acho que fica algum restício também no local onde o animal morreu, alguma coisa nesse sentido? Precisa ter um determinado cuidado, não precisa? Assim, o cuidado, assim, ele não gera resíduo nem ambiente. Os cuidados, na verdade, são na questão da monitoria, então, da presença do morcego hematófago, os cuidados com a vacina, e como o Marcos também comentou, então, também não manusear o animal que está ali sofrendo, que está na fase moribunda, para não provocar acidente na questão de uma ferida exposta na pele. Então, esses que são os cuidados. A partir do momento que o animal morre, faz, então, enterreio, cremação da carcaça, tranquilamente ali encerrou o problema daquele animal naquele local. O vírus, Porque ele não sobrevive, né? Na carcaça, essas coisas assim. Então, a SIDASC também, de uma forma ativa, ela também vai fazer agora monitorias nos morcegos. Então, até para a população em geral, assim, mas qual que é o morcego? Nós temos mais de 200 espécies de morcego aqui no Brasil. Então, tem morcego aqui que come inseto, se alimenta de inseto, tem o que se alimenta de frutas, tem o carnívoro, tem uma infinidade que é um morcego amigo da natureza. E o hematófago, de fato, que afeta aqui a nossa região, só temos um transmissor? Espécie. Tá? Então, não é o morcego que o pessoal fala, mas eu tenho morcego no beiral da minha casa, eu tenho morcego no sótão. Não é esse morcego. O morcego hematófago, pela natureza dele, durante o dia ele precisa ficar em um lugar bem escuro e silencioso. Ele não é um morcego que tolera movimento de pessoas, movimento de veículos. Então, ele sempre vai procurar um local mais silencioso. Uma caverna, uma taipa, uma estufa de fumo abandonada, uma estufa de carvão abandonado, que ali está lá, ele está segura para ele. A hora que começar a ter movimento, ele vai procurar outro local. Então, já é a primeira referência para quem quer procurar saber, diferenciar, mas qual é o morcego que eu preciso saber? Então, já tem esses locais. Opa, tem uma casa abandonada, chego lá, vejo um morceguinho bem escuro. Nesse local, já vai ter um cheiro mais fétido. Um cheiro assim de uma carniça adocicada, entre aspas. Não é esse morcego comum que nós temos, para quem vê, ele é as fezes desse morcego, ele é mais parecido com as fezes de um rato. E não tem cheiro. Então, nesse local que a gente alberga, tem presença de fezes em formato de bolinha, de pellets, mas não tem cheiro, não é o morcego hematófago. O morcego hematófago já tem umas fezes assim mais com formato de uma aparência de uma graxa queimada, de uma borra. Né? Então, e ali já é um cheiro mais fétido que não tem como se confundir. Então, esse é a forma que eu passo para a população em geral, assim, como a gente diferenciar isso aí. E encontrando esse morcego, notifique a SIDASC que a gente vai agora, de uma forma mais presente, fazer a monitoria desses morcegos também. É importante lembrar que a SIDASC ela tem monitorado vários locais onde os morcegos estão, né? Então, assim, nós estamos, a maioria desses locais, dessas cavernas, né, locais onde eles estão, a SIDASC ela tem esse conhecimento. Mas também é importante a população, se ela souber de alguma gruta, algum local, uma casa abandonada, e veja essa movimentação de morcego, ou alguém veja os morcegos, comunique a gente. Se a gente não tivesse esse monitoramento, a gente vai até o local para fazer um controle, né, desses animais. Pelo que eu entendi, vocês trabalham meio que em conjunto, né? O pessoal aqui de Itaiópolis, que tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida, ou até mesmo quiser posicionar a SIDASC de alguma situação, qual é o contato ou qual o local para te encontrar, Marcos? Bom, eu atendo ali na rodoviária, né, nas segundas-feiras, né, presencialmente, mas tem o telefone, só que agora eu não lembro de cabeça. Não tem problema, tu só me passa o telefone depois, que a entrevista de vocês vai ficar gravada, a gente vai repostar ela e a gente coloca a informação. Então, você que está nos ouvindo agora nesse momento, a gente vai colocar o telefone aí para você ter contato com o Marcos aqui de Itaiópolis. E o WhatsApp também. Isso, exatamente. Durante a semana, junto ali no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, aqui no sindicato, a gente tem a figura, então, um parceiro da SIDASC, que é o ICASA. Então, tem a Brenda, que também trabalha hoje lá conosco, até deve estar ouvindo a gente. A Brenda também, ela é uma parceira nossa, então, ela recebendo uma demanda, uma dúvida, ela vai saber direcionar essa dúvida para nós também. Na ausência, às vezes, do Marcos, o Marcos pode estar a campo, tudo, a gente também de Itaiópolis, de Mafra, também auxiliamos na dúvida, então ninguém fica sem resposta. Sem informação. Isso que é importante. Então, tiramos as dúvidas aqui, podem procurar tanto o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, quanto ali na rodoviária, que vai falar com o Marcos ou com o Fernando aí da SIDASC, para tirar qualquer dúvida ou para fazer qualquer
trazer qualquer informação aí para o pessoal da Cidasc. Fernando e Marcos, gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui nos estúdios da Demais FM. As informações levadas à nossa audiência neste momento são de grande importância. Nós tivemos uma resposta, tivemos uma pergunta, aliás, em relação à carne, se a carne precisa ser inutilizada. Sim, precisa ser inutilizada caso tenha, né, o vírus, e em caso de vacinação, não precisa porque não tem carência, pelo que o Fernando falou, né? Sim. Exatamente. Até é bom comentar um comentário, assim, porque a raiva, quando no aspecto clínico, quando um animal é direcionado para abate, que tem essa suspeita, a carne já é automaticamente descartada no frigorífico. Então, a carne fornecida no comércio é uma carne segura para a alimentação de todos. Inspecionada, né? Exatamente, inspecionada, não tem problema nenhum. Perfeito, então, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Foi um prazer recebê-los e informações importantes. A Demais FM está com os microfones sempre abertos para qualquer situação, qualquer informação, seja ela essa da raiva bovina ou qualquer outra situação que tenha no trabalho de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado para vocês também. Obrigado para vocês. Valeu. Tá certo, então. Agora são 7h58, 7h58 da manhã.